Boa tarde, boa noite, aluno do segundo ano A, segundo ano B. Então hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Nós vimos sobre o iluminismo, que o iluminismo pregou a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade. Então lutava para que todos tivessem direitos iguais. E a Revolução Francesa ela vai ser um marco na história da humanidade, tá? Porque ela também vai ajudar a modificar a estrutura econômica, social, política da humanidade através dessa revolução que ocorreu na França em 1789, que foi o século XVIII. Então nós vamos estudar hoje a Revolução Francesa. Primeiro fator, vamos primeiro entender, vamos ver uma introdução do que foi de fato a Revolução Francesa, do que ela contribuiu para nós da humanidade. Porque a Revolução Francesa ela foi um marco de mudança, até mesmo dentro da história. Porque a partir da Revolução Francesa nós entramos numa etapa da história que é chamada Idade Contemporânea. Então, olha, a Revolução Francesa ela foi um conjunto de eventos que ocorreu em 1789 a 1799. Ela vai alterar, como eu falei para vocês, o quadro político, econômico, social da França, mas também vai modificar ideias em outras nações, vai fazer com que modifique também a estrutura política e econômica de outras nações. Antes da Revolução, a França era caracterizada como pelo Antigo Regime. O que é o Antigo Regime, como vocês já ouviram falar nas outras aulas? Absolutismo monárquico, ou seja, o rei, o poder centralizado na mão do rei. Outro fator também é o mercantilismo, que olha, a economia intervencionista, como quem comanda a economia é o Estado. E a sociedade estamental, a sociedade dividida em estamento, por ordem de nascimento, ou seja, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Então a Revolução ela rompeu com o Antigo Regime, que dominava a Europa desde o século XV, tornou-se assim, um importante marco histórico, iniciando a chamada a Idade Contemporânea, como eu falei para vocês. A Revolução Francesa ela também vai inspirar outras reformas, principalmente a independência das colônias americanas, como o Brasil, como as colônias espanholas na América Central. Então isso é a introdução da Revolução Francesa, como que era e o que vai transformar a partir da Revolução. Olha, embora essa Revolução ela tenha sido feita por uma classe burguesa, por isso que falam a Revolução Burguesa, mas ela houve uma forte participação popular. Mas, na verdade, quem teve proveito com essa revolução foi a classe burguesa, que eram os comerciantes. Ela representa um momento em que a burguesia já era detentora do poder econômico, mas queria também atingir o poder político. Tá? Agora nós vamos ver a causa dessa revolução. Olha, o porquê da Revolução Francesa. Então, olha, dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, porque a monarquia gastava-se muito, tinha muitos privilégios, pois o rei Luís XVI e sua corte gastava-se enorme quantia para sustentar os seus privilégios. Então, ou seja, quem pagava tudo isso? Era o povo. E dentro desse povo estava a classe burguesa que estava surgindo nesse período. Outro fator que vai contribuir para a Revolução Francesa é as ideias iluministas, que nós vimos na aula anterior, que também influenciaram o desejo por reformas políticas e econômicas. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram sendo estampadas nas cores da bandeira da Revolução Francesa, e que foram ideias pregadas pelos iluministas. O outro fator que também vai contribuir é o gasto com as guerras, que vai pesar na economia do país, porque a França ela vai participar da independência americana, dos Estados Unidos, e vai principalmente porque ela tem uma rivalidade muito forte com a Inglaterra, e com isso ela vai gastar muito, principalmente na Guerra dos 7 Anos, porque quem vai ser vitoriosa na Guerra dos 7 Anos vai ser a Inglaterra. E a França ela vai gastar bastante, então ela vai sofrer muito, vai ter muito gasto com essa guerra para ajudar os Estados Unidos, tentando prejudicar a Inglaterra,
então com isso ela vai pagar, e quem vai pagar o pato é a população da França, né? Então ela vai criar-se um déficit enorme devido ao gasto que ela teve na Guerra de 7 anos. Além disso, o quadro econômico da França era péssimo, né? Olha, por quê? A fome ameaçava a população, as secas prejudicavam a agricultura e acentuava-se a miséria, ou seja, aumentava a miséria dentro da França. Havia uma escassez de alimentos que aumentava ainda mais a revolta da população. Só para vocês terem uma base, quando isso tudo vai ocorrendo dentro da França, né, aumentando os impostos, tudo, olha, um pãozinho francês vai chegar quase no salário mínimo. Então, olha, a divisão da sociedade francesa também pode ser considerada a causa da Revolução Francesa, porque a França era dividida entre o primeiro estado, clero, nobres, e o terceiro estado, que era o povão. Então, dentro do terceiro estado não tinha essa mobilidade, né, de posição social, que dependia da ordem de nascimento. Então, isso também pode levar uma das causas da Revolução Francesa. Então, olha, no século XVIII, a burguesia, olha, se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia. Então, ou seja, não existia liberdade econômica. E a economia era comandada pelo governo, pelo Estado. Tanto que era chamado que a economia mercantilista, né, o mercantilismo. Politicamente, o reinado de Luís XVI caracterizava-se uma monarquia absolutista, poder limitado e de origem divina. Então, quem tinha todo o poder, tanto político e econômico, era o rei. Então, todo o poder é centralizado na mão dele. Olha, aqui nós vamos ver como que era a sociedade na França, né? Como que era essa divisão. Né? A sociedade francesa estava dividida em 3 estados, né? Olha, ordem, né, sem mobilidade social, que mantinha os privilégios de nascimento da nobreza. O primeiro estado era composto pelo alto clero, que era composto por bispo, abade, de origem nobre. O baixo clero, padre de origem popular, que era os mais baixos, mais pobres. O segundo estado era pela, olha, a nobreza por ordem de sangue, herdeiro da nobreza feudal, e a nobreza de toga, que eram os burgueses que compravam e ganhavam título de nobres. Então, eu era nobre, mas não tinha na minha veia sangue de nobre. Mas, devido a eu comprar o meu cargo, o meu título de nobre, eu passava a ser nobre também. E o terceiro estado era dividido: burguesia, alta e média e pequena burguesia, e os pobres, camponeses, trabalhadores urbanos e desempregados. Então, aí compunha o terceiro estado. Olha, aqui é só para vocês observarem. Olha, a divisão dentro dessa sociedade, então, olha, primeiro estado, segundo estado, era isento de impostos, não pagava imposto. Então, quem pagava era o terceiro estado. Por isso que essa charge, ela representa o quê? Ó, quem sustentava o primeiro estado e o segundo estado era o terceiro estado. Tá? Então, essa era uma forma, né, essa era a forma que acontecia dentro da França antes da Revolução Francesa. Então, olha, nós falamos que outros fatores também vai contribuir para a revolta, né, para ocorrer a Revolução Francesa. E um dos fatores é a crise econômica, a crise financeira. Então, a Guerra dos 7 anos, que ocorreu em 1756 até 63, contra a Inglaterra, muitas pessoas, olha, muitas despesas militares e perdas de regiões coloniais. Além dela gastar, vai perder regiões. Então, ela vai participar da independência americana, então vai empobrecer os cofres públicos da França. Vem o tratado comercial feito em 1786, assinado pela Inglaterra e os franceses, aonde os vinhos franceses eram vendidos para a França, para a Inglaterra, em troca dos tecidos ingleses. Então, vai levar à falência de indústrias francesas. Então, isso tudo são problemas que vão acarretar a Revolução Francesa. Ó, os fenômenos climáticos, como eu falei para vocês no início, várias secas, não, então vai diminuir a colheita. O preço do trigo e do pão vão aumentar muito, então vai causar fome e o aumento da insatisfação popular. Então, as pessoas só se revoltando. E o gasto da nobreza para manter os privilégios, os luxos do Palácio de Versalhes.
como vocês estão vendo na imagem. E quem pagava tudo isso era a burguesia. A insatisfação esmagadora da população contra a monarquia, porque quem tinha todo o poder era o rei, então, e lá no iluminismo pregava igualdade, liberdade, fraternidade, então eles vão começar a lutar em favor disso. Olha, aqui a Revolução Francesa ela vai ser dividida em etapas. Então vem a primeira fase, que é a Assembleia dos Estados Gerais, em 1789. Para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais com representantes dos 3 estados. Cada estado tinha o direito de um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, o que vai levar a violentas discussões. Então, antes era feito dessa forma, por estado. Então, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Então, o terceiro estado, que era o povão, só tinha um voto. Então, sempre quem ganhava era o primeiro e segundo estado. Então, a burguesia se revolta e quer o voto por cabeça. Então, cada pessoa deveria votar. Então, quem ganharia era o terceiro estado. Então, o rei não concordou a votação dessa forma. Então, diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado se separa dos demais, declarando-se a Assembleia Nacional Constituinte. Então, o terceiro estado vai propor uma constituição para a França, até mesmo para limitar o poder desse rei, o poder e tirar o privilégio tanto do primeiro estado como do segundo. Então, na primeira fase, que é a Assembleia Nacional Constituinte, que vai de 1789 a 91, a Constituição representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Então, essa era uma proposta da Assembleia. Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão, que era chamada de Bastilha. Essa Bastilha, ela representava o poder do governo francês. Então, quando eles invadem a Bastilha, então eles tomam as armas do governo francês. Então, com isso, o governo vai se sentir prejudicado, porque a Bastilha era o símbolo do poder. Então, representa então o fim do antigo regime. Então, vai ocorrer sucessivas revoltas, tanto na cidade como na zona rural. Então, os camponeses vão invadir castelo, incendiar plantações, massacrar membros da nobreza e do clero. Então, vem o chamado Grande Medo. Então, quando eles invadem a Bastilha, aí começa de fato a chamada Revolução Francesa. Essa tomada da Bastilha vai acontecer em 14 de julho de 1789. Então, quando eles invadem a Bastilha, que é o símbolo do poder do governo francês, porque aí ficava todos prisioneiros, ficava todas as armas. Então, a população invade a Bastilha, solta os prisioneiros e pega as armas para eles. Então, o poder do rei vai enfraquecendo a partir daí. Aí vem as decisões da Assembleia Nacional Constituinte. Nessas decisões da Assembleia vai ficar o quê? Eles vão criar a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Todos têm direito de liberdade e defesa da propriedade privada. Então vai estar escrito nessa Assembleia, nessa Constituição. Vai extinguir os privilégios da nobreza feudal. Então, é como se tirasse os privilégios dos nobres. Aprovação da Constituição Civil do clero. Então, ou seja, o confisco das terras da igreja e subordinação dos seus membros ao Estado francês. Então, ou seja, vai tirar o privilégio do clero também. A promulgação da Constituição em 1791, que estabelecia o voto censitário e a tripartição dos poderes. Então, ou seja, legislativo, executivo e judiciário, os 3 poderes. Então, o voto censitário, que é o quê? Só vai poder votar quem tem dinheiro. Fica mesmo na merda. Só que aí vai tirar os privilégios dos nobres e do clero. Aqui é a imagem do direito do homem e do cidadão, da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, com uma espécie de Constituição. Monarquia constitucional, que é a outra fase da Revolução. Então, 1791 a 1792. Luís XVI aceitou a Constituição, mas foi pego ao tentar fugir com a sua família para a Áustria.
e preso no Palácio das Tulheiras. As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França, porque tinha medo que essas ideias de liberdade, igualdade chegassem também nos seus países. Então houve a invasão da prussiana e a Assembleia convocou todos os cidadãos, né, para lutar contra esses revoltosos, né, porque olha, para eles manter a liberdade. Então por isso que ele vai falar: armas, cidadão, as armas, cidadão, formai vossos batalhões, marchamos e marchemos. Nossa terra, olha, nossa terra do sangue impuro se saciará. Então, ou seja, quando eles prendem Luís XVI, só para dar uma revisão aqui para vocês, que ele é pego fugindo, então as monarquias absolutistas da Europa vão se organizar para lutar contra a França, contra os revoltosos franceses, porque tinha medo que as ideias de liberdade e igualdade chegassem no seu país. Mas aí eles convocam o povo da França para lutar contra esses revoltosos. Então a multidão, olha, enfurecida, invadiu o local onde o rei estava preso, considerando um traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a república. Então aí já vem a nova fase, que é a segunda fase, que é a república dentro da França. Então essa fase ela é chamada fase da convenção, que vai de 1792 a 1793. Então, olha, os seus membros foram escolhidos por sufrágio universal masculino. Então, ou seja, só poderia votar homens, mas que pertencesse ao partido político. Então nós temos três grupos: ó, girondinos, jacobinos, planície e pântano. Girondino sustentava a direita na Assembleia, que representava a alta burguesia. O jacobino sustentava a esquerda na parte alta da Assembleia, que defendia o interesse da pequena burguesia, dos sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos. Por isso que, olha, isso que me dá raiva quando o pessoal vai no Face e fala assim: eu odeio esses comunistas, eu isso, aquilo, eu sou da direita. Não sabe nem por quê. Por que tem esquerda, por que tem direita? Olha aqui, a Revolução Francesa, gente. Então, por isso que fala esquerda e direita. Direita defende sempre a alta burguesia. Esquerda, que eram os jacobinos, né, sempre vai defender os pobres. Então, por que tem essa questão direita e esquerda? Esquerda sempre defende os pobres, a pequena burguesia. Então, aí o voto vai lá no Face e coloca essas merda, né, como se entendesse. Não tem merda nenhuma, não sabe nem por que disso. Então, olha, aí vem a planície e o pântano, que é a oposição política. Aquela Maria vai para as outras, não tinha um lado. Aonde tivesse mais forte era o lado que eles... É o que acontece hoje na política, né, brasileira hoje. Então, olha, segunda fase, a convenção. Então, olha, a convenção decidiu por votação manter o rei deposto, né? Cidadão Luiz Capeto foi agutilhado, ou seja, o rei foi para a guilhotina. A execução do rei levou as nações absolutistas, como a Áustria, a Prússia, a Espanha, rei italiano, País Baixo e a Inglaterra a formar a primeira coligação contra a França. Opa! O rei Luís XVI era absolutista e ele foi morto dentro da França. Então vamos unir para a gente, né, lutar a favor da França, porque senão vai vir aqui e vai acabar com o nosso poder. Dentro da França houve levantes antirrevolucionários de camponeses, instigado por padres reacionários e pela pequena nobreza, né? Vamos lutar porque nós somos a favor, né, do absolutismo. Em junho de 73, 1793, teve início a República Jacobina, né, que foi considerada a farda do terror. Quando os sans-culottes, os jacobinos, invadiram a convenção, prenderam os líderes girondinos e ocuparam o poder, que vem a fase do terror. Que aí quem vai governar é o revolucionário Robespierre. Então, olha, criação do Tribunal Revolucionário, que julgavam, né? Que julgavam os opositores à Revolução, condenava a morte na guilhotina. Houve a criação do ensino público gratuito, abolição da escravatura, né, nas colônias, tabelamento de preços dos alimentos. Então aqui, olha, os jacobinos, quando eles estavam no poder, por mais que eles eram muito revolucionários, eram muito ditador, mas eles fizeram as coisas para beneficiar quem? Os pobres.
Os jacobinos perderam a popularidade graças às carnificinas da execução. Então, os jacobinos eles foram perdendo a sua popularidade porque eles mataram muita gente, até o pessoal do lado deles, que eles percebiam que era contra eles, eles mandavam matar. Então, as pessoas foram se revoltando. Então, isso fez com que os gerodinos voltassem no poder novamente, né, ocupando, dando o golpe, que era o golpe termonidor. Então, aí vê a reação termidoriana em 1794 e 95. É quando eles vão executar o líder jacobino, que é o Robespierre, na guilhotina, vai anular todas aquelas medidas populares que ele fez para os jacobinos, né, para os pobres, e vai voltar tudo como era. Então vai restabelecer a liberdade de preço, então vai ter aumento de preço, vai criar uma nova constituição que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório, além do voto censitário, só votaria quem tinha dinheiro. A terceira fase do diretório, então olha, após a queda do Robespierre, vem a alta burguesia, vai tomar o poder novamente, então vai consolidar suas conquistas. Em 1795 foi criado o diretório, no qual 5 membros, chamados de diretórios, exerciam o poder executivo, e essa fase vai encerrar em 1799. A crise econômica agravava-se cada vez mais, né? A corrupção aumentava na fase do diretório, faltava alimento. Com o passar do tempo, o governo diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Com a França imersa nos caos sob ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou a entrega do poder a alguém influente. E esse alguém influente era Napoleão Bonaparte, que era chefe do exército francês. Então, começa aí a governar a França o senhor Napoleão Bonaparte. Tá aí o diretório, teve a maioria girondina, sofreu oposição dos jacobinos e da monarquia, enfraqueceu a tentativa de golpe, os dois grupos com a conspiração desiguais, cujo líder jacobino foi preso e guilhotinado. Tá aí o Craco Belfort. Aí vem o início do governo na França, que veio o golpe 18 do Maio. Né? Vem a consolidação de um novo regime político. Né? Para consolidar sua república burguesa, os girondinos apoiaram o golpe 18 do Maio. Bonaparte derrubou o diretório e instituiu seu consulado. Então começa o governo de Napoleão Bonaparte dentro da França. Tá? E termina, aí sim começa o governo de Napoleão com a outra parte da história. Ok? Espero que vocês assistam o vídeo para responder as atividades depois.